Como você esconde um avião com mais de 40 metros de envergadura em um céu limpo e completamente infestado pelos radares de defesa aérea mais avançados do planeta? Imagine um gigante de metal que aos olhos dos sensores inimigos simplesmente não existe. Bem-vindos ao canal Mistérios da Ciência. Eu sou sua analista nova. A invisibilidade nos céus modernos não tem absolutamente nada a ver com magia ou ficção científica. Ela é o resultado da matemática pura, da geometria rigorosa e de uma química de materiais extremamente avançada, aplicada diretamente à construção de máquinas de guerra formidáveis. É a vitória da ciência sobre a percepção. Durante décadas, acreditou-se que a superioridade aérea pertencia a quem voava mais rápido ou mais alto. Mas as regras do combate mudaram drasticamente. Hoje, a verdadeira supremacia não é sobre velocidade extrema, mas sim sobre quem consegue atacar sem jamais ser visto. A física furtiva, ou tecnologia stealth, reescreveu o jogo. O B-21 Raider custa centenas de milhões de dólares por unidade. Ele é projetado para cruzar oceanos e continentes carregando cargas úteis devastadoras. No entanto, a sua arma mais poderosa e letal não é aquilo que ele carrega em seus compartimentos internos, mas sim a sua própria fuselagem e o seu design revolucionário. Para os radares de busca mais sensíveis e sofisticados do mundo, este monstro voador de dezenas de toneladas apresenta uma assinatura de radar que é equivalente ao tamanho de um simples mosquito. O B-21 Raider não é apenas um avião de combate, ele funciona como um verdadeiro buraco negro para as ondas eletromagnéticas. Para compreendermos como o B-21 consegue desaparecer, precisamos primeiro entender como os nossos olhos eletrônicos enxergam o céu. Vamos voltar aos princípios básicos da física de ondas. O radar, que significa detecção e telemetria por rádio, baseia-se em um conceito fundamental da natureza: a reflexão de energia. Uma antena transmissora emite pulsos de ondas eletromagnéticas, especificamente ondas de rádio ou micro-ondas, em uma determinada direção. Essas ondas viajam pelo espaço à velocidade da luz, que é de aproximadamente 300 mil km por segundo, varrendo o espaço aéreo em busca de qualquer obstáculo físico. Quando essas ondas invisíveis encontram um objeto sólido, como a fuselagem metálica de uma aeronave convencional, uma parte dessa energia eletromagnética colide com o material e é refletida de volta. É um processo muito semelhante ao modo como a luz de uma lanterna reflete em um espelho num quarto escuro. A antena receptora, que geralmente fica no mesmo local da transmissora, capta esse eco fraco que retornou. O computador do sistema de radar então calcula o tempo exato que o pulso levou para ir até o alvo e voltar. Como a velocidade da luz é constante, esse tempo revela com extrema precisão a distância do objeto. A famosa equação do radar dita que a potência do sinal recebido de volta é inversamente proporcional à quarta potência da distância. Isso significa que o eco que retorna é incrivelmente fraco. No entanto, os sensores modernos são tão extraordinariamente sensíveis que conseguem detectar frações minúsculas de energia. Para um avião de combate padrão, com suas asas retas, cauda vertical proeminente e mísseis pendurados sob as asas, há inúmeras superfícies metálicas que atuam como excelentes refletores de micro-ondas. Ele funciona como um enorme farol refletindo a energia do radar diretamente para a fonte emissora inimiga. É aqui que entra o desafio monumental da engenharia aeroespacial focada em furtividade. O objetivo não é tornar o avião fisicamente transparente ou invisível ao olho humano nu, mas sim manipular ativamente a forma como as ondas eletromagnéticas interagem com a sua estrutura física durante o voo. Se você conseguir impedir que a energia do radar inimigo retorne para a antena receptora, o sistema de defesa deles não registrará nenhum eco. Na tela do operador de radar, o céu parecerá completamente vazio e pacífico, mesmo que um bombardeiro estratégico pesado esteja passando exatamente acima de sua... Portanto, a tecnologia stealth é fundamentalmente um jogo de controle e manipulação de energia. Trata-se de absorver a energia que você pode e redirecionar a energia que você não pode absorver para longe dos ouvidos eletrônicos do inimigo. E a principal métrica utilizada para medir esse sucesso é chamada de RCS. RCS é a sigla para Radar Cross Section, ou seção de choque de radar. Esta é a medida definitiva da furtividade.
Compreender o RCS é o primeiro grande passo para desvendar os segredos do B-21 Raider. Vamos mergulhar na física que define o quão grande um objeto parece ser para o mundo das micro-ondas. A seção de choque de radar, ou RCS, não é uma medida do tamanho físico real de uma aeronave. Você pode ter um objeto enorme com um RCS minúsculo e um objeto pequeno com um RCS gigante. O RCS é, na verdade, uma medida da área equivalente que intercepta a energia do radar e a reflete de volta de forma isotrópica. Pense no RCS como o brilho eletromagnético de um objeto. Um espelho plano e polido refletindo a luz do sol diretamente nos seus olhos tem um brilho imenso, mesmo que o espelho seja pequeno. Uma parede de tijolos escuros, muito maior, reflete pouca luz em sua direção e parece muito menos brilhante. Na física militar, o RCS é medido em metros quadrados. Para contextualizar, vamos analisar aeronaves não furtivas. Um bombardeiro estratégico tradicional, como o gigantesco B-52 Stratofortress, tem um RCS estimado em cerca de 100 metros quadrados. Ele é uma montanha voadora de reflexos de radar. Um caça tático convencional, como um F-15 ou F-16, que possui superfícies mais suaves, mas ainda carrega armamentos externos e tem caudas verticais, apresentam um RCS em torno de 1 a 5 metros quadrados. Eles são alvos fáceis para os modernos mísseis superficiais e sistemas de defesa. Agora entramos no reino da tecnologia stealth. Um caça de quinta geração, como o F-22 Raptor, reduz drasticamente o seu RCS através de design geométrico e materiais especiais. O seu RCS é estimado em cerca de 0,0001 metro quadrado. Isso é o equivalente ao tamanho de uma pequena bola de gude. O B-21 Raider, sendo um bombardeiro de sexta geração, eleva essa ciência a um patamar completamente novo. Embora os números oficiais sejam altamente classificados, especialistas da indústria aeroespacial estimam que o seu RCS seja significativamente menor do que o do F-22 e até mesmo do seu antecessor. Estamos falando de uma aeronave com dezenas de metros de largura, que para o radar inimigo tem a assinatura eletromagnética de um inseto minúsculo, talvez do tamanho de um mosquito. Como é fisicamente possível que um objeto tão massivo desapareça no espectro eletromagnético de forma tão eficiente? A resposta reside em uma abordagem multidisciplinar e altamente complexa. A engenharia stealth moderna não depende de um único truque, mas sim de uma sinergia perfeita entre diferentes áreas da ciência. O primeiro e mais crucial elemento dessa equação é a modelagem geométrica computadorizada da aeronave. Os designers da Northrop Grumman usaram supercomputadores avançados para calcular bilhões de equações de Maxwell, que são as leis fundamentais que governam o eletromagnetismo. Eles modelaram como cada milímetro quadrado da superfície do B-20 iria interagir com ondas de rádio de diferentes frequências. Qualquer superfície plana, qualquer ângulo reto de 90 graus, qualquer fenda não selada atua como um refletor de canto, mandando a energia do radar diretamente de volta para a fonte. A missão principal da geometria stealth é eliminar impiedosamente cada um desses refletores em potencial do design da aeronave. Isso nos leva à característica visual mais marcante do B-21 Raider, o seu design de asa voadora pura. Observe atentamente o perfil desta máquina. Você notará imediatamente a ausência de algo que é considerado absolutamente essencial em quase todos os outros aviões do mundo: a cauda vertical. Em um avião normal, as superfícies verticais da cauda são cruciais para manter a estabilidade direcional e evitar que a aeronave derrape de lado durante o voo. No entanto, do ponto de vista do radar, essas enormes placas verticais atuam como outdoors gigantes, refletindo ondas eletromagnéticas em várias direções. Quando ondas de radar atingem a lateral de um estabilizador vertical, elas frequentemente rebatem na fuselagem horizontal e depois retornam para a antena inimiga. Esse fenômeno de reflexão dupla, conhecido na física como efeito Diedro, é um dos maiores contribuintes para uma alta seção. Ao eliminar completamente as superfícies verticais, o B-21 Raider remove de uma só vez os refletores mais problemáticos da sua estrutura. O design de asa voadora pura é, em termos geométricos, a forma mais eficiente possível para dissipar a energia do radar e evitar que ela retorne à origem.
Mas voar sem uma cauda vertical apresenta um desafio aerodinâmico colossal. Sem ela, a aeronave é inerentemente instável, tendendo a girar fora de controle no eixo vertical, um movimento conhecido como guinada. Como os engenheiros resolveram esse problema fundamental de física de voo? A solução não é mecânica, mas digital. O B-21 utiliza um sistema de controle de voo fly-by-wire extremamente avançado. Computadores de bordo poderosos processam dados de sensores milhares de vezes por segundo e realizam microajustes contínuos nas superfícies de controle das asas para manter o avião voando reto. É a fusão perfeita entre aerodinâmica instável e correção computacional instantânea. O computador está literalmente voando a aeronave, permitindo que a forma física obedeça inteiramente às regras rigorosas da furtividade, sem se preocupar com as restrições da estabilidade aerodinâmica tradicional. Além de não ter cauda, observe o alinhamento das bordas do B-21. As bordas de ataque, que são a parte da frente das asas, e as bordas de fuga, a parte de trás, são rigorosamente paralelas entre si. Essa técnica de design é chamada de alinhamento de plano, ou planform. O alinhamento de plano garante que qualquer energia de radar que atinja as bordas da aeronave seja refletida de forma concentrada em apenas alguns picos muito estreitos e específicos, em vez de se espalhar em todas as direções. O avião atua como um prisma canalizando a luz para longe. Esses picos de reflexão são direcionados para ângulos onde os estrategistas sabem que não haverá radares inimigos, ou onde a reflexão durará apenas uma fraction de segundo enquanto o avião se move. O radar inimigo pode ver um lampejo momentâneo, mas é tão rápido que o computador o descarta como ruído de fundo. A fuselagem inferior do B-21 é incrivelmente lisa. Não há bombas penduradas externamente, não há tanques de combustível extras, não há antenas salientes. Tudo, absolutamente tudo, está escondido dentro do corpo da aeronave. Portas de compartimento de armas e trens de pouso possuem bordas serrilhadas. Essas bordas serrilhadas em forma de zigue-zague não são estéticas. Elas servem para dispersar as correntes de superfície induzidas pelas ondas de radar. Se as portas tivessem bordas retas, elas atuariam como pequenas antenas lineares, retransmitindo o sinal do radar. O zigue-zague quebra essa continuidade. Até mesmo as entradas de ar dos motores são projetadas de forma tortuosa. Os motores turbofan do B-21 estão profundamente enterrados na fuselagem. Entradas em forma de serpentina garantem que as ondas de radar não consigam viajar em linha reta até as pás giratórias do compressor do motor. As pás do compressor de um motor a jato, feitas de titânio e girando a milhares de rotações por minuto, são um dos maiores refletores de radar em qualquer avião. Ao escondê-las no final de um duto curvo forrado com material absorvente, o B-21 garante que o radar inimigo veja apenas um buraco negro infinito. A geometria, o alinhamento de bordas e a ocultação de componentes internos são vitais. Eles desviam a maior parte da energia eletromagnética, mas a geometria sozinha não é suficiente, especialmente contra radares de baixa frequência. É aqui que entra o segundo pilar da invisibilidade, a química dos materiais. A fuselagem do B-21 Raider é inteiramente revestida por uma substância conhecida como RAM, que significa material absorvente de radar. Esta não é uma tinta comum. É um composto químico altamente sofisticado, projetado em nível molecular para interagir com e destruir ondas eletromagnéticas. A composição exata do RAM usado no B-20 é um dos segredos militares mais bem guardados dos Estados Unidos. No entanto, a física fundamental por trás de como esses materiais funcionam é bem compreendida. O princípio básico envolve a conversão de energia eletromagnética em energia térmica, ou calor residual. Vamos mergulhar numa escala microscópica para entender esse processo fascinante. Imagine que estamos ampliando a superfície da pintura negra do B-21 milhares de vezes. O que veríamos não seria uma superfície lisa, mas sim uma matriz. Essas partículas minúsculas são frequentemente compostas de ferro carbonílico ou ferrita. O ferro é um material ferromagnético, o que significa que ele reage fortemente a campos magnéticos. E lembre-se, uma onda de radar é uma onda eletromagnética, composta por um campo elétrico e um campo magnético oscilantes. Quando a onda de micro-ondas do radar inimigo atinge o revestimento RAM do B-21, o componente magnético da onda penetra no material. As partículas de ferro microscópicas absorvem essa energia
e seus domínios magnéticos internos começam a tentar se alinhar com a onda oscilante que está passando por elas. Como a onda do radar oscila milhões ou até bilhões de vezes por segundo, na frequência das microondas, as partículas de ferro são forçadas a mudar sua polaridade magnética na mesma velocidade alucinante. Essa rápida alternância gera um atrito interno. O atrito magnético converte a energia eletromagnética da onda de radar em energia térmica, ou seja, em calor. A onda de rádio entra no material com alta energia, mas essa energia é consumida aquecendo levemente a pintura do avião. O sinal simplesmente morre dentro da... O que sobra para ser refletido de volta para a antena inimiga é praticamente zero. A energia foi dissipada. É como gritar em uma sala com paredes forradas de espuma acústica espessa. O som é absorvido e não há eco. O RAM faz a mesma coisa, mas com a luz invisível do espectro de microondas. A espessura do revestimento RAM também é calculada com precisão matemática. Eles usam um princípio chamado interferência destrutiva de 1/4 de onda. O revestimento tem exatamente a espessura de 1/4 do comprimento de onda da frequência de radar que eles desejam cancelar. Quando a onda atinge a superfície externa do RAM, uma pequena parte reflete. O resto viaja pelo material, atinge o metal da fuselagem por baixo e reflete de volta. Como a distância total percorrida é de meia onda, as duas ondas refletidas saem fora de fase, cancelando-se mutuamente. O desafio com o material RAM das gerações anteriores, como usado no B2 Spirit original, era sua fragilidade. O material descascava com a chuva, rachava com as mudanças de temperatura e exigia hangares climatizados caríssimos e manutenção constante e minuciosa após cada voo. A grande inovação química do B-20 e um Raider é um material RAM muito mais durável, resiliente e fácil de manter. Especula-se que novos polímeros avançados e compostos de matriz cerâmica permitam que a aeronave suporte as duras condições de voo sem comprometer a sua invisibilidade vital. Através desta combinação magistral de geometria de desvio, que empurra as ondas para longe, e materiais absorventes microscópicos que devoram a energia eletromagnética, o B-20 e um Raider atinge a sua assinatura de radar incrivelmente baixa. Ele domina o espectro de radiofrequência, mas ser invisível ao radar é apenas metade da batalha na guerra moderna. Mísseis antiaéreos contemporâneos também usam sensores infravermelhos passivos altamente sensíveis. Eles não emitem ondas de radar, eles simplesmente procuram pelo calor extremo gerado pela fricção do ar e pelos motores. Esconder o calor de um motor a jato duplo que queima toneladas de combustível de aviação em altas altitudes é um pesadelo termodinâmico. O fogo na câmara de combustão atinge milhares de graus Celsius. Se essa pluma de calor sair pela traseira do avião, ele brilhará como um sol para os sensores inimigos. Portanto, a tecnologia stealth infravermelha ou supressão de calor é absolutamente crucial para o B-21. Como você esfria gases de exaustão superaquecidos antes que eles deixem o avião? O segredo está no design dos dutos de exaustão, que ficam localizados na parte superior da asa voadora. Ao colocar os exaustores no topo da aeronave, a própria fuselagem larga e plana atua como um escudo térmico físico. Radares e sensores infravermelhos baseados em terra, olhando de baixo para cima, simplesmente não conseguem ver a linha de visão direta dos motores quentes. Mas os sensores de satélite ou caças inimigos voando acima ainda poderiam ver o calor. Para combater isso, o B-21 emprega um sistema avançado de mistura de ar. Dutos especiais capturam o ar frio da atmosfera de alta altitude e antes que os gases quentes do motor saiam da aeronave, eles são violentamente misturados com esse ar gelado. A exaustão é espalhada por dutos largos e achatados, revestidos com materiais cerâmicos resistentes ao calor, que ajudam a absorver e dissipar a energia térmica. O resultado é que a pluma de exaustão que finalmente deixa o B-20 é muito mais fria e se difunde rapidamente na atmosfera circundante. Em vez de um jato de fogo brilhante, o sensor infravermelho inimigo vê apenas um leve borrado térmico, que se mistura com a temperatura ambiente do céu. Até mesmo o formato da asa contribui para a furtividade térmica. Ao voar em altas velocidades, o atrito do ar contra a borda de ataque da asa gera calor. O design do B-21 distribui esse aquecimento cinético ao longo de uma curva suave, evitando pontos quentes concentrados na estrutura. Ocultação de radar e supressão térmica tornam o B-21 um fantasma supremo.
Mas a furtividade moderna não é apenas passiva. Não se trata apenas de se esconder, trata-se de controlar o ambiente eletromagnético ao seu redor. Entramos no reino da guerra eletrônica embutida. O B-21 Raider é frequentemente descrito não apenas como um bombardeiro, mas como um nó de processamento de dados voador. A sua arquitetura de sistemas abertos significa que ele possui poder de computação e sensores muito superiores aos de qualquer aeronave de ataque anterior. Se um radar inimigo excepcionalmente poderoso conseguir focar um feixe de energia no B-21, o avião não confia apenas na sua pintura e geometria. Ele possui antenas ativas embutidas sob a pele que podem analisar o sinal inimigo em milissegundos, dissecando sua frequência e padrão de pulso. Uma vez analisado, o computador de guerra eletrônica do B-21 pode emitir o seu próprio sinal eletromagnético preciso. Este sinal de interferência é projetado para cancelar ativamente a onda inimiga, através de interferência destrutiva, ou para alimentar dados falsos de volta para o radar inimigo. O operador de radar inimigo pode ver alvos fantasmas aparecendo em locais errados, ou a tela pode simplesmente ser inundada por ruído branco de rádio. O B-21 usa o seu poder de processamento para cegar e confundir a rede de defesa aérea, criando corredores seguros para si e para aliados. Essa capacidade de operar em silêncio de rádio absoluto ou de gritar eletromagneticamente para cegar sensores faz do Raider uma peça central na guerra centrada em redes. Ele pode coletar inteligência em espaço aéreo negado e transmitir dados vitais para frotas navais ou tropas terrestres. O design de arquitetura aberta também garante que o B-21 não se torne obsoleto rapidamente. Diferente de aviões antigos, onde atualizar o hardware exigia reconstruir metade da aeronave, o B-21 é construído como um smartphone gigante. Novos softwares e capacidades de guerra podem ser instalados facilmente. À medida que radares quânticos e sensores de fotões avançam nas próximas décadas, ameaçando a tecnologia stealth tradicional, o cérebro digital do B-21 será atualizado para combater essas novas ameaças com algoritmos de guerra eletrônica ainda mais complexos. É a evolução contínua da invisibilidade. Em resumo, a física por trás do B-21 Raider é uma obra-prima da engenharia de negação. É a arte de não refletir ondas, não emitir calor detectável e não permitir que os sistemas eletrônicos inimigos funcionem corretamente em sua presença. É uma máquina projetada para o domínio silencioso. O B-21 não substitui apenas as frotas envelhecidas de bombardeiros Ban Lancer e B-2 Spirit. Ele redefine o paradigma do ataque estratégico global. Com a sua capacidade de penetrar as defesas anti-acesso e negação de área mais densas do mundo, ele atua como principal dissuasor estratégico. A matemática da sua geometria, a química exótica dos seus materiais absorventes e a velocidade de processamento dos seus computadores quânticos trabalham em harmonia perfeita. É o ápice da aplicação científica militar, transformando leis fundamentais da física em uma vantagem tática insuperável. Enquanto olhamos para o céu, podemos não ver o B-21 Raider. E esse é exatamente o ponto. A engenharia aeroespacial alcançou um nível onde a máquina de guerra mais poderosa já concebida pelo ser humano é definida pela sua ausência no espectro sensorial. A invisibilidade agora é uma realidade tangível. Compreender a tecnologia stealth é compreender como a humanidade aprendeu a dobrar as ondas eletromagnéticas à sua vontade. É um lembrete fascinante de que as batalhas do futuro não serão vencidas por quem faz mais barulho, mas por quem entende mais profundo. O Raider continuará a evoluir, mantendo seus segredos guardados a 7 chaves. Mas a ciência fundamental que o sustenta, a reflexão, a absorção, a termodinâmica e o processamento de sinais é uma prova do incrível avanço da engenharia moderna. O céu nunca mais será o mesmo. Se a engenharia aeroespacial, a física de ondas e as tecnologias de ponta que moldam o nosso mundo são a sua paixão, você está no lugar certo. A ciência tem mistérios infinitos e nós estamos aqui para decifrá-los um por um. Quero ouvir a sua opinião. Diante de tudo que analisamos, qual é o avião militar mais incrível já construído na história da aviação? Na sua opinião, será o B-21, o SR-71 Blackbird ou outro gigante dos céus? Deixe seu comentário aqui embaixo para debatermos. Se este documentário técnico ajudou você a entender os segredos da invisibilidade, não se esqueça de deixar o seu like.
O seu apoio é absolutamente fundamental para nos ajudar a continuar trazendo mais análises aprofundadas de tecnologia militar e física aplicada. O conhecimento científico deve ser compartilhado. Se você conhece outros fãs de aviação, entusiastas de guerra eletrônica ou estudantes de física, compartilhe este vídeo com eles. Vamos expandir a nossa comunidade para garantir que você não perca nossos próximos mergulhos profundos nos maiores enigmas da engenharia e da natureza. Inscreva-se no canal Mistérios da Ciência e ative o sininho de notificações. Eu sou a Analista Nova e nos vemos no próximo vídeo.